Poucas figuras bíblicas são tão misteriosas quanto Melquisedeque. Ele surge de repente em Gênesis 14, sem genealogia, sem explicação sobre sua origem ou destino. No entanto, esse personagem tem um papel crucial na história da fé. Ele é chamado de Rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, algo extremamente incomum na narrativa bíblica. Por que a Bíblia menciona tão pouco sobre ele, mas o destaca como alguém de grande importância espiritual? Séculos depois, seu nome reaparece no Salmo 110 e na Epístola aos Hebreus, onde é comparado diretamente a Jesus Cristo. Seu sacerdócio eterno e sua autoridade espiritual fazem dele uma das figuras mais intrigantes das Escrituras. Mas será que compreendemos totalmente o significado desse mistério? Ou estamos deixando passar uma das maiores revelações sobre Cristo? Prepare-se para entender como esse homem sem linhagem registrada mudou a história da fé. A Bíblia nos apresenta muitos personagens marcantes, mas poucos são tão enigmáticos quanto Melquisedeque. Ele surge de forma inesperada em Gênesis 14, sem qualquer menção a pai, mãe ou descendência. Sua aparição é breve, mas seu impacto ecoa por toda a Escritura. Ele não se encaixa nos padrões dos sacerdotes bíblicos, e mesmo assim, assume uma posição de extrema autoridade. Isso levanta uma pergunta intrigante. Quem era esse homem e por que sua história é tão importante? Ao se encontrar com Abraão, Melquisedeque o abençoa e recebe dele o dízimo, algo que demonstra sua superioridade. Ele é chamado de Rei de Salém, um título que mais tarde se conectaria diretamente a Jerusalém. Sua figura é envolta em mistério, mas não está ali por acaso. Ele representa algo muito maior do que um simples líder religioso. A Epístola aos Hebreus sugere que sua história é uma tipologia de Jesus Cristo. Mas como alguém tão misterioso poderia apontar para o Messias? Melquisedeque não era apenas um rei, mas também um sacerdote do Deus Altíssimo, algo incomum no Antigo Testamento. Normalmente, os sacerdotes eram separados dos reis, pois seus papéis eram distintos. Mas esse homem reunia as duas funções em uma só pessoa. Isso significa que seu sacerdócio não era baseado em linhagem, como o de Arão e os levitas. Ele foi escolhido diretamente por Deus para essa posição, algo que mais tarde se cumpriria perfeitamente em Cristo. O Salmo 110, escrito séculos depois, faz uma profecia intrigante. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso prova que sua figura não foi um acaso, mas um prenúncio do Messias. Diferente dos sacerdotes comuns, que eram temporários, Jesus Cristo foi estabelecido como sacerdote eterno. Isso significa que não há mais necessidade de intermediários humanos para nos conectar a Deus. Mas será que entendemos o que isso realmente significa para a nossa vida? Durante seu encontro com Abraão, Melquisedeque trouxe pão e vinho, um detalhe que parece pequeno, mas carrega um profundo significado. Esses elementos, mais tarde, foram usados por Jesus Cristo na última ceia, simbolizando seu corpo e sangue. Em vez de oferecer sacrifícios de animais, como faziam os sacerdotes levíticos, Melquisedeque trouxe um alimento que representa comunhão e aliança. Isso aponta para algo muito maior do que um simples gesto de hospitalidade. Após essa oferta, ele abençoa Abraão e recebe seu dízimo, demonstrando que possuía uma autoridade espiritual superior. Esse ato não foi apenas uma troca de respeito, mas um reconhecimento de algo maior. A Epístola aos Hebreus reforça essa ideia ao mostrar que o sacerdócio de Melquisedeque era superior ao dos levitas. Se Abraão, o patriarca da fé, se submeteu a ele, o que isso significa para nós? Será que reconhecemos a superioridade de Cristo, que veio cumprir esse papel em plenitude? O detalhe mais intrigante sobre Melquisedeque é sua falta de genealogia. A Bíblia sempre destaca a descendência dos personagens, pois a linhagem era essencial para validar seu chamado. No entanto, ele aparece sem pai, sem mãe e sem origem registrada. Isso não foi um erro ou um esquecimento nas Escrituras, mas algo proposital. Seu sacerdócio não dependia da linhagem humana,
pois sua autoridade vinha diretamente de Deus. Isso nos leva a um paralelo direto com Jesus Cristo. A Epístola aos Hebreus reforça essa ideia ao dizer que Melquisedeque permanece sacerdote para sempre. Se ele fosse apenas um homem comum, teria nascido e morrido como qualquer outro. Mas sua história não registra nem começo nem fim, tornando-o um tipo de Cristo. Isso revela algo poderoso. O sacerdócio de Cristo não pode ser passado adiante, pois ele é eterno. Será que vivemos essa verdade ou ainda tentamos nos apegar a tradições religiosas passageiras? O autor de Hebreus faz questão de mostrar que Melquisedeque é um modelo superior ao sacerdócio levítico. Os sacerdotes descendentes de Arão precisavam ser substituídos constantemente, pois eram mortais. Mas Melquisedeque foge desse padrão, pois seu sacerdócio não tem fim. Isso aponta diretamente para Cristo, que também não precisa de sucessores. Seu sacrifício foi único e definitivo, e sua função como sumo sacerdote nunca será substituída. O Salmo 110 confirma essa verdade. Ao dizer que o Messias teria um sacerdócio eterno, isso significa que não precisamos mais de sacrifícios contínuos ou rituais religiosos para nos aproximar de Deus. Jesus Cristo é o único mediador e ele governa para sempre. Mas será que vivemos como se tivéssemos esse acesso direto ao Pai? Ou ainda buscamos intermediários humanos, quando Cristo já nos deu livre acesso à sua presença? O fato de Abraão entregar o dízimo a Melquisedeque é um detalhe crucial na narrativa. Isso aconteceu muito antes da lei de Moisés instituir a prática do dízimo entre os levitas. Ou seja, Abraão não deu por obrigação, mas por reconhecimento. Ele viu em Melquisedeque uma autoridade maior que a sua e demonstrou isso através de sua oferta. Esse gesto reforça a superioridade desse sacerdócio eterno, que não estava ligado à linhagem levítica. A Epístola aos Hebreus usa esse evento para mostrar que o sacerdócio de Melquisedeque era maior do que o de Levi. Se Abraão, o patriarca da fé, reconheceu essa autoridade, quanto mais nós em relação a Cristo. Isso nos ensina que honrar a Deus não deve ser uma mera obrigação religiosa, mas um ato voluntário de fé. Será que realmente confiamos no sacerdócio eterno de Cristo? Ou ainda tentamos buscar aceitação através de ritos e tradições passageiras? O Salmo 110 é um dos textos mais citados no Novo Testamento e faz uma declaração crucial. Ele afirma que o Messias seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Levi. Isso significa que o plano de Deus sempre esteve além dos sistemas humanos. O sacerdócio levítico foi temporário, mas o sacerdócio de Cristo é eterno. Essa verdade muda completamente a forma como nos relacionamos com Deus. A Epístola aos Hebreus confirma que Jesus é o cumprimento dessa profecia. Seu sacerdócio não depende de linhagens terrenas, mas de um chamado divino. Isso significa que não há mais necessidade de sacrifícios contínuos ou de sacerdotes humanos. O caminho foi aberto de uma vez por todas. Mas será que vivemos essa realidade? Ou ainda buscamos atalhos que Cristo já aboliu? Agora que você conhece o mistério de Melquisedeque, já não pode mais enxergar a Bíblia da mesma forma. Esse rei de Salém, sem genealogia, sem começo e sem fim, não era apenas um personagem misterioso. Ele foi um prenúncio direto de Jesus Cristo e de seu sacerdócio eterno. A diferença é que, enquanto Melquisedeque foi uma sombra, Cristo é a realidade plena. Se ele abriu o caminho definitivo até Deus, por que muitos ainda vivem como se precisassem de intermediários? Seus pecados já foram pagos e o acesso ao Pai está livre. Mas será que você tem vivido essa verdade? Ou ainda busca aceitação em regras e rituais que já perderam seu propósito? A Epístola aos Hebreus deixa claro: Jesus é o único sacerdote eterno, e nele está tudo o que precisamos. Você está disposto a viver essa fé de forma real? Se sim, continue essa jornada. Se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe mais conteúdos como este. Deus tem muito mais para te revelar.